Corre Menina, com Maiara Folco. A corrida não entrou na minha vida como um plano. Ela entrou quase sem pedir licença, num roteiro de filme de romance, mas eu não vou dar spoiler dessa parte da história. Depois da pandemia, criando aquela pancinha e acima do peso, sem nunca ter feito atividade física, depois de ter odiado a educação física na escola a vida inteira, eu só queria me mexer. Comecei a correr sem grandes pretensões, mas aí ao longo desses 3 anos, a corrida me ensinou coisas que eu não aprendi em nenhum outro lugar. Que não existem atalhos, que cada quilômetro precisa ser construído, que tem dia fácil, que tem dia difícil. E mesmo assim, você só vai. E é por isso que eu tô aqui, porque correr não é sobre tempo, pace, medalha, é sobre viver o processo, se divertir e acreditar. Em 2026 eu vou correr a minha primeira maratona e escolhi viver esse desafio na primeira maratona oficial de Belo Horizonte, a cidade onde eu moro, trabalho e sou apaixonada. Minha primeira vez nos 42 quilômetros encontra a primeira vez de BH como cidade oficial de maratona. E esse encontro, claro, não pode ser mera coincidência. E nesse episódio de estreia do Corre Menina, eu estou muito bem acompanhada. Aqui ao meu lado, o Lucas Davis, que é o idealizador da Maratona Oficial de Belo Horizonte, responsável por tirar do papel o projeto que coloca Belo Horizonte na rota das grandes maratonas do mundo. E também o Leandro Pena, que é médico especializado em esporte. Ele atende muitos atletas, corredores e corre também. Gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigado, tamo junto. Pode contar com a gente sempre que precisar. Obrigado, Maiara, pelo convite. Então vamos lá, começando o bate-papo. Olha, é uma grande responsabilidade e uma grande oportunidade ter a minha primeira experiência na Maratona Oficial de Belo Horizonte. Eu vou começar perguntando para você, Lucas, como que esse projeto surgiu, por que Belo Horizonte agora vai fazer parte, então, oficialmente da Rota dos Corredores? Não, falar de como surgiu é até emocionante, porque em 2019... eu comecei a correr os bairros aqui de Belo Horizonte, a borda dos bairros de Belo Horizonte. Para entender a geografia da cidade, eu sempre tive curiosidade e dúvida de onde que começava alguns bairros e terminava outros. Particularmente, ali eu moro na Regional Oeste, nunca soube onde que era o Prado, a divisa do Prado e do Calafate. E isso me intrigava e me incomodava. E comecei a correr sozinho os bairros de Belo Horizonte. Deu a pandemia, eu tive que fazer um intervalo, porque eu fui morar fora de Belo Horizonte. Quando eu voltei, eu deixei de correr sozinho, passei a correr com um grupo de curiosos que passaram a querer descobrir a cidade também, e a gente começou a sonhar junto, porque desde 2019 Belo Horizonte não tinha no calendário uma maratona. E foi daí que o sonho começou, e foi tomando corpo. O poder público começou a sonhar junto com a gente, e hoje a gente não sonha sozinho. Hoje o sonho já saiu do papel, já tem data, já tem horário, já tem local, já tem quase 5.000 pessoas confirmadas para correr com a gente no dia 17/5. E você tem uma história que está atrelada ao esporte e ao turismo, e aí Belo Horizonte tem todas essas potencialidades. É uma cidade que também respira muito esporte, por causa da corrida e por tantos outros, e é uma cidade que tem muita cultura, é uma cidade extremamente turística, então nós vamos juntar tudo isso e fazer um grande evento. A gente está aí com o Carnaval de Belo Horizonte como um dos maiores carnavais de Belo Horizonte. Eu hoje tenho mais de 40 anos, eu lembro que na minha adolescência a gente não tinha carnaval na cidade, e a gente conseguiu transformar isso, tirar do zero, né, do nada, surgiu um carnaval que é uma potência hoje. E acho que a maratona está indo para o mesmo caminho. A gente vai, de repente, em 2016, começar com a primeira edição de algo que no futuro vai ser tão grande e tão lindo como é o Carnaval da cidade. É o que a gente torce. E agora, Leandro, para quem não sabe, uma maratona são 42 quilômetros, 195 metros. É uma distância gigante, né? E assim, como que a pessoa deve se preparar, né? Porque às vezes tem um corredor, a pessoa que nunca correu, ela vai começar, ela tem que fazer exame, ela tem que procurar um médico, ela vai da cabeça dela, o que acontece? Você como médico do esporte, que é experiente, qual que tem uma bateria de exames, qual que é o primeiro passo, como que a gente faz para começar a correr e depois chegar nessa maratona, nessa distância toda? Perfeito, Maiara. Primeiro eu queria enaltecer aí a possibilidade de termos em Belo Horizonte a maratona. A gente está com a corrida de rua se consolidando como um esporte aqui em Belo Horizonte, né? A gente tem milhares de corredores já e as provas estão cada dia mais cheias.
E a gente tem sim que exaltar, enquanto médico do exercício do esporte, a possibilidade da gente ter essa maratona aqui. Mas para além disso, né, a pergunta é relacionada com a prática do esporte. É importante, principalmente para um desafio igual 42 quilômetros e 195 metros, a gente estar atento com a nossa saúde, com a segurança, né? Então a gente quer evitar que aconteça algum problema relacionado com o exercício. A gente sabe que o risco é bem baixo, né? Então os estudos mostram que o risco é de 1 a 3 para cada 100 mil pessoas que praticam o exercício. É um risco baixo, mas ele existe. E principalmente quando a demanda cardiológica ela é muito alta. E aí é que a gente pode precipitar alguma questão de saúde que possa existir e que está silenciada porque a pessoa está sedentária ou porque ela está praticando um exercício mais controlado. O esforço físico de uma maratona ele é muito grande. Então é importante procurar sim um médico para fazer uma avaliação inicial. E essa avaliação ela vai ser uma avaliação clínica que vai contar com, primeiramente, uma avaliação dos sintomas relacionados com o exercício. Algumas pessoas têm alguns sintomas, por exemplo, palpitação do coração, falta de ar, falta de fôlego relacionado com o exercício, que é desproporcional àquele esforço, né? E aí o exame físico vai mostrar para a gente se a pessoa tem alguma alteração cardiológica, hipertensão. Às vezes algumas pessoas jovens nunca foram no médico, então às vezes elas têm pressão alta e não estão sabendo. A gente precisa de fazer um exame de check-up normal, que é para ver a glicose, etc. E a gente precisa também, né, dessa avaliação, de conhecer a história familiar, porque isso é muito importante. A história na família, às vezes, de uma morte súbita, precoce, indica que a pessoa tem uma predisposição para ter alguma coisa que possa estar precipitada pelo esforço, né? A gente precisa também de entender o estilo de vida daquele indivíduo, então entender se ele fuma, se ele dorme bem, se ele está respeitando os treinos, então é muito importante. E aí vem os exames, como você perguntou. Então a gente tem o eletrocardiograma de repouso como um exame primordial. É ele que detecta algumas anomalias cardíacas que podem aparecer em repouso e aí a gente consegue descartar a possibilidade de morte súbita em até 80% dos casos, principalmente para os jovens abaixo de 35 anos. E acima dos 35 anos, a gente tem a doença arterial coronariana, que é o infarto, como a principal causa de morte. Então a gente precisa de colocar um indivíduo para fazer um teste de esforço, que é ou o teste ergométrico, que é o eletrocardiograma relacionado com a esteira, ou a gente faz o teste cardiopulmonar, que é uma análise um pouco maior da fisiologia do corpo, onde a gente coloca o indivíduo para fazer o exercício com o eletrocardiograma e com uma máscara que analisa consumo de oxigênio, eliminação de gás carbônico e outras variáveis que são relacionadas com respiração e com o músculo. Inclusive, eu fiz esse exame. Ele é ótimo. Né? Ele é ótimo. Só que sabe o que aconteceu? Você quase morre dentro. Eu não voltei para poder pegar o resultado do exame, não. Na hora que acabou, eu falei com o médico assim, deu tudo certo? Ele falou, deu. Aí não voltei lá para pegar. E aí eu contei isso para ele aqui e ele até puxou minha orelha. Tem que pegar. Porque ali você tem várias estatísticas ali que podem te ajudar até para montar a sua planilha de treino mais adequada. E aí o que ele me contou? Que 50% das pessoas fazem a mesma coisa que eu fiz. Fazem o exame e não pegam o resultado, não é? É isso. É muito comum nessa área de medicina preventiva. As pessoas vão no médico, consultam. O médico, às vezes, na primeira avaliação fala que está tudo bem, pede alguns exames e as pessoas não retornam, né? E é importante a gente ter essa complementariedade, porque o exame é complementar, mas ele vai fazer a parte da avaliação médica, então a gente precisa dele. E aí, completando o que o Lucas falou, o teste cardiopulmonar é muito interessante porque ele vai mostrar para a gente, além da parte cardíaca, respiratória, se tem alguma limitação do esforço, a gente também mostra para o indivíduo os limites do treino. Então a gente consegue aprimorar as zonas que às vezes a assessoria de corrida coloca, mas a gente coloca de forma muito mais individualizada. A gente coloca a aptidão cardiorrespiratória em níveis absolutos. Então, assim, aquele indivíduo sabe qual que é o VO2 máximo dele, que é hoje um dado que todo mundo quer saber, qual que é o meu VO2 máximo. Então, é muito importante. E geralmente eles colocam na planilha pra gente fazer com o relógio, mas aí, é tão eficaz quanto esse? Não. É eficaz, mas tem suas variações, né? Então, assim, eu tenho até avaliado, eu faço esse teste em hospital e em clínica, e a maioria dos corredores que me procuram, eles já fizeram ou fazem uso de algum dispositivo que mede o VO2. E algumas marcas, que eu não vou entrar em detalhes, elas têm uma acurácia boa, de chega até uma variação de apenas 5 a 10%. Claro que isso tem uma base de dados gigante, então quanto mais tradicional ou quanto melhor é aquele dispositivo, provavelmente mais fidedignos vão ser os resultados. Muito bem. Explicação científica. Isso é importante também, né?
E agora, ô Lucas, em relação à sua história com a corrida, antes de começar com a maratona, como é que você se apaixonou pelo esporte? Nó, eu sempre fui esportista, sabe? Quando criança eu dava problema em casa porque eu tinha muita energia. E eu nunca, assim, eu não praticava só corrida, né? Quando eu era pequeno, na época de colégio, a gente jogava bola e fazia natação, né? A gente não tinha tanta essa prática de corrida, sabe? E eu comecei a correr em 1998, 99, na Serra do Cipó. Eu era condutor ambiental do Parque Nacional da Serra do Cipó. E eu comecei a correr de bota de trekking, porque a gente não tinha tênis de trail run, essas coisas que a gente tem hoje. Correndo de bota de trekking nas trilhas para chegar mais rápido nos atrativos, às vezes para fazer um resgate de algum turista ou algum equipamento, alguma coisa. Eu fazia correndo por gostar de correr e por querer chegar mais rápido. E era remador. Então, assim, a gente dava aula e era instrutor de canoagem e raft. Então, assim, eu não praticava só a corrida. A corrida era uma das atividades ali. Em 2003, eu comecei a praticar a corrida de verdade. Corria São Silvestre, corria meia maratona de Florianópolis. No início dos anos 2000, foram minhas primeiras provas e medalhas. Assim, Antes da corrida virar a febre nacional. E aí, na época que eu virei empresário, que eu abri minha empresa, eu parei de praticar esporte. Tentei focar no trabalho, foquei nos 3, 4 primeiros anos, parei de correr prova, parei de treinar, engordei, ganhei muito peso, e aí chegou um momento que eu me preocupei com a saúde, né, porque a vida não é só trabalho, mas também não é só esporte, a gente tem que ter o equilíbrio. Sim. E eu voltei a praticar esporte, voltei correndo com os grupos de corrida aqui de Belo Horizonte. Em 2015, 2016 eu estava completamente obeso. E 2018 foi quando eu decidi voltar à prática de esporte. Então eu fiquei aí um intervalo de 3, 4 anos ausente do esporte, sabe? E eu percebi isso no corpo, na qualidade de vida, no sono, como que isso te atrapalha em tudo. Sim. Né? Eu dormia mal, eu me alimentava mal, eu acabava que não tinha tanto prazer nas coisas, achava que não dava tempo de praticar esporte. E aí, depois que você entende que tudo tem um jeito e que se você organizar e planejar o dia direitinho, dá para você treinar, dá para você trabalhar, dá para você se alimentar bem, dá para você fazer tudo. E eu lembro que quando eu voltei a correr, foi correndo com o Calma Clima, aqui de Belo Horizonte, um dos maiores grupos de corrida do mundo, até eu mandar um salve aí pra galera do Calma. E eu lembro que eu tava ainda pesado, sabe? Voltei a correr devagarzinho, aí voltei para uma assessoria, voltei a ter curiosidade de correr umas provas, aí fiz uma ultramaratona, corri uma maratona no deserto do Atacama, corri o Caminho de Rosa 57 quilômetros, aí eu voltei às aventuras, aí comecei a fazer algumas travessias longas aí na Serra do Cipó e no Espinhaço, que é um local que eu gosto muito de estar. E aí eu voltei à vida ativa e hoje eu sou muito feliz por isso, porque o esporte transforma a vida e deixa a gente, inclusive, mais calmo, mais sereno, mais centrado, sabe? Mais focado, né? Mais focado. Hoje eu não treino pelo desempenho. Sim. Eu não quero chegar mais rápido do que eu já cheguei antes. Hoje eu treino para ter longevidade e para não machucar, para não lesionar, sabe? Então eu tento pegar leve, tento não pegar pesado. Mas hoje, se precisar, eu boto o tênis e corro numa maratona, tá? Você vai fazer essa? Essa eu não posso. Eu vou estar trabalhando. Vai trabalhar demais, né? Eu imagino que deve ser... São muitas coisas que você tem que lidar. A corrida, nesse caso, você vai ficar feliz de ver a coisa acontecendo, mas são muitas coisas para organizar. Eu vou estar chorando quando você chegar na linha de chegada. Ah, isso. Vou estar chorando quando todo mundo estiver cruzando a linha de Isso. chegada. Mas Com esse certeza. ano eu acho que eu não vou correr, não. Os 5 quilômetros, com toda certeza, Sim. eu vou. Os Que é o 5 desafio, né? Os 5 quilômetros na sexta-feira à noite. Minha filha vai também. Vou devagarzinho fazer bagunça junto com o pessoal no centro da cidade. Mas no dia da maratona é foco total no trabalho, para a gente entregar essa experiência com qualidade para os atletas, porque Belo Horizonte merece ter uma maratona de alto nível e entrar no calendário de vez aí das grandes provas do mundo. Isso mesmo. Agora, a mesma pergunta que eu fiz para o Lucas, eu vou fazer para o Leandro. A corrida na sua vida surgiu como? Bom, a corrida de rua chegou na minha vida em 2012, 2013. Na minha época era minha namorada, hoje é minha esposa. Ela já corria há muitos anos, uma assessoria. E foi ela que me incentivou a correr os primeiros 10 quilômetros. Então, eu lembro direitinho que eu cheguei, depois de 10 quilômetros, a perna estava, a gente chama de doce, né? A perna estava pesada. E aí eu virei e falei assim, gente do céu, mas por que isso, né? Para que a pessoa se submete a isso? Mas eu sempre fui
também esportista. Então, assim, sempre gostei de jogar meu futebol, sempre gostei de, né, de jogar meu tênis também, que era um esporte que eu praticava e pratico até hoje. Né? Futebol eu aposentei porque machuca demais. E aí, assim, sempre praticando exercício, sempre praticando esporte, mesmo porque o médico do exercício do esporte, que é a minha paixão, sempre foi, não pode deixar de fazer exercício, né? E incentivar as pessoas se não estiver fazendo. E aí, eu comecei a correr, e aí gostamos, e aí a gente já mudou de cidade algumas vezes, mas sempre correndo 10, depois fomos para volta da Lagoa, 18, e aí nessa rotina aí eu já corri 2 meias maratonas. Uma maratona eu participei como espectador dela, né, da minha esposa. Ela correu a maratona de Nova York e foi uma experiência muito fantástica enquanto espectador. A maratona de Nova York é uma das maiores, né, Six Majors que tem, e aí ela tem mais de 50 mil corredores. E assim, é muito, muito interessante que a cada quilômetro as pessoas saem na rua, tem festa, tem uma série de atrativos que fazem a diferença da cidade. E eu cheguei lá em Nova York, não conhecia os Estados Unidos, e consegui encontrar com ela no meio do caminho, e no final ainda ficamos noivos. Então, assim, foi uma experiência massa demais e marcante, né? Corrida une muitos casais, viu, gente? Sério mesmo. Eu tô achando que vai ter pedido de casamento na maratona de Belo Horizonte, será? tá? Vamos ver. Tem uma embaixadora aí que já cantou o namorado dela, que eu tô sabendo aí. Não dá spoiler, não. Pera. Calma aí, que agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Corre Menina, com Maiara Folco. Nós estamos de volta com o nosso Corre Menina, mas olha, a gente foi pro break com um clima de romance no ar. O Lucas não vai dar o spoiler porque vai ser surpresa para a corredora da maratona de Belo Horizonte, que vai ser pedida de casamento. A gente vai torcer para que aconteça, viu? Estamos aqui de dedinho cruzado. Mas o Leandro vai contar a história dele porque teve romance na corrida. Explica pra gente. Então, eu tinha preparado tudo para pedir a minha esposa em noivado, né, em casamento. E aí já tinha levado a aliança, tudo mais, né, o anel de noivado. E aí coloquei, só que o dia estava muito frio, o dia estava meio cinzento, assim, e eu pensei assim, nossa, ela vai chegar da prova muito cansada, eu não sei nem qual que vai ser a reação dela, mas eu estava lá na chegada, né? E aí, quando eu estava lá na chegada, ela foi toda feliz e tal, eu acho que ela também podia estar esperando que isso fosse acontecer, e ela veio e tal, a gente deu um abraço, e foi muito engraçado que tinha uma criancinha pequena, devia ter uns 6 anos, e ela chegou e falou, tipo, isso deve ser uma história de amor. E eu pensei assim, nossa, não trouxe negócio, não levei, porque eu pensei que o dia tava ruim. Acabei deixando para outra viagem. A gente acabou indo para Key West, que é outra cidade, foi romântico, mas não tão romântico quanto mas tá. seria se fosse lá. Não, mas valeu, rolou a intenção ali. O problema foi o frio. A culpa foi do frio, exatamente. Mas aqui, eu quero saber mais sobre a maratona de Belo Horizonte. Vamos lá, como é que é o perfil? Vai ter corrida de 5 km durante a noite, correndo pelo centro de Belo Horizonte, que eu já sei. E essa corrida é para todo mundo, né? Sim. A gente começa a programação do evento, na verdade, no dia 14, com a entrega de kits no Parque Municipal. No dia 15, a mesma coisa, entrega de kits durante o dia. À noite, às 9 horas da noite, a gente larga para a corrida que a gente nomeou de Corrida Central. São 5 quilômetros pelo centro da cidade. Larga do encontro da Rua da Bahia com o Amazonas, pertinho da Praça da Estação, ali atrás da Praça Rui Barbosa, sentido o Pirulito da Praça 7. Sobe Amazonas até o Pirulito da Praça 7, sobe a Avenida Afonso Pena, sobe a Avenida João Pinheiro até a Praça da Liberdade. Dá uma volta na Praça da Liberdade e aí começa a descida. Desce João Pinheiro, desce Afonso Pena, vira ali no antigo Mercado das Flores, Viaduto Santa Teresa, Rua Sapucaí e Viaduto Floresta. 5 quilômetros, a chegada em descida, então todo mundo vai chegar com foguinho no pé. E à noite, então assim, eu acho que vai ser linda as fotos que a gente vai ter ali do Viaduto Santa Teresa, porque ele vai estar fechado só para os corredores, então assim, a gente vai ter fotos maravilhosas com aquele prédio no fundo do Sul América, Sulacap, sabe? A própria Sapucaí também, com o pessoal correndo na Sapucaí com o mirante do centro ali do lado esquerdo, né, dos corredores, vai ter muita foto bonita ali também. E uma grande festa no final, que ainda não posso dar spoiler não, mas vai ter um negócio bem grande na Praça da Estação pra gente aí, tá? No sábado a gente tem corrida de crianças dentro do Parque Municipal.
num circuito fechado de 400 metros. legal. A gente vai abrir as inscrições agora, no final do mês de janeiro, no início de fevereiro. Segunda-feira a gente divulga as regras aí das inscrições, etc. Inscrição gratuita, a ideia é que quem já está inscrito vai ter uma prioridade nas inscrições para os seus filhos, e as inscrições que sobrarem a gente vai liberar para crianças em geral. Sábado, entrega de kit para quem ainda não retirou o kit dele da maratona. No domingo, 5 horas da manhã, a gente larga da Praça da Estação, sentido Arena MRV. São 10 quilômetros de uma leve subida. Depois você tem a meia maratona mais rápida do Brasil, porque são 21 quilômetros em descida. Aí é bom. E depois a gente tem 10 quilômetros que tem subida e descida nos últimos 10 quilômetros. Então você tem ali a Avenida dos Andradas retornando, né, vindo de Sabará para Belo Horizonte, é um falso plano, ela é uma subidinha. A gente pega a Avenida 710, que também tem uma subidinha. Então a gente vai ter subidas e descidas nos últimos 10 quilômetros. Eu estava conversando com alguns corredores aí que analisaram bem o percurso. Falei assim, nossa, essa meia maratona aqui dá para eu bater meu RP no meio de uma maratona, no seu trecho, no intervalo entre os 10 e os 31, sabe? E que é um trecho só em descida. E chega na Praça da Estação, até meio-dia a gente tem chegada garantida, que a prova tem 6 horas de limite para chegada, e depois festa no resto do domingo, todo mundo comemorar. Muita gente fazendo a primeira maratona, muito Belo Horizontino, muito feliz aí que tem maratona acontecendo na cidade. E o que o mais interessante são as pessoas da região metropolitana. Muita gente de Betim, Contagem, Sabará, Ribeirão das Neves, todas essas cidades no entorno de Belo Horizonte, feliz porque às vezes não consegue ir para Rio, São Paulo, correr maratona, que agora eles vão conseguir vir em Belo Horizonte e dormir em casa. Isso é bom. Né? Porque às vezes o deslocamento para ir para outras cidades, a gente tem que dormir em hotel, tem que viajar. Então eles vêm, correm e voltam para casa para descansar no mesmo dia. E esses pontos que você citou aí, como é que vocês escolheram os lugares onde a maratona ia passar? Vou fazer uma pergunta aqui que provavelmente as pessoas já devem ter feito para você, mas eu vou fazer mesmo assim. Por que a Pampulha ficou de fora? É polêmico, não é? Pode falar sobre isso? Não pode? Nem avisei lógico antes. que pode. Lógico que pode. Seria injustiça, acho que com o Belo Horizontino, a gente fazer mais uma prova na Lagoa da Pampulha. A gente tá vendo aqui uma medalha linda aqui, ó, da Volta Internacional da Pampulha. A Volta Internacional da Pampulha já é um evento consolidado, já tem quase 30 anos, se eu não me engano. Não sei qual edição tá exatamente. Mas é um evento lindo que tem todo ano, que praticamente todo corredor de Belo Horizonte já corre. Então a gente tem mais uma prova e uma maratona na Lagoa, eu acho que ia ser mais do mesmo. E o objetivo da Maratona Oficial de Belo Horizonte é mostrar até para o Belo Horizontino uma Belo Horizonte diferente. E o que a gente vai proporcionar para o Belo Horizontino é atravessar a cidade de Contagem a Sabará. Acho que se você entender que a gente vai sair do centro, vai até um pouquinho depois da Arena MRV, que é a divisa de BH com Contagem, e depois vai descer até a divisa de BH com Sabará, a gente atravessa a cidade. Sim. E a gente vai conseguir ver a Serra do Curral, ver a cidade de uma ótica que o corredor não está acostumado a ver, porque o local onde a MOB passa, que a gente apelidou a Maratona Oficial de Belo Horizonte como MOB, o local onde a MOB passa não é um local onde o pessoal está acostumado a treinar. Né? A Lagoa da Pampulha, além de ser o palco das principais provas da cidade, também é palco dos nossos treinos. Sim. Né? Quando eu quero treinar tiro ou fazer um treino no plano, eu vou para a Lagoa. Certo. E então, assim, não é tanta novidade. Então, a ideia é mostrar até para o Belo Horizontino um local diferente para a prática de esporte, que é plano, porque a gente tem 190 metros de ganho de altimetria na prova. Isso, se comparado com as Six Majors, aí a gente está entre as 3 mais planas aí, então não tem tanto ganho de altimetria. A gente tem descida, tem subida, então por um lado isso é até bom, porque correr só no plano às vezes não é tão legal, ter essa diferença de terreno, às vezes até ajuda o corredor a desempenhar melhor aí o tempo dele. Então a gente acredita que vai ser uma prova desafiadora, legal, e que vai proporcionar para o atleta uma outra ótica da paisagem de Belo Horizonte, sabe? Tirando um pouquinho do óbvio da Lagoa. Não que a Lagoa seja feia, tá? A Lagoa é maravilhosa, sou apaixonado por ela. Sim. E sou apaixonado pela Volta Internacional da Pampulha também. Então acho que não faz sentido ser mais uma ali, entendeu? Tá certo. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas gostei muito da sua resposta, viu? Ô, Leandro, e aí, ainda falando sobre a parte
da saúde aí nessa questão toda, ao longo desse percurso, várias coisas podem acontecer com o corpo da pessoa, mesmo que ela tenha treinado muito, esteja muito preparada, né? Nesses casos, o que a pessoa deve ficar atenta ali no meio daquele trajeto? Aconteceu algo que ela precisa, olha, realmente, talvez eu não vou dar conta, talvez eu tenha que diminuir um pouquinho, o que eu tenho que fazer? Como que fica atento nesse processo todo? Então, boa pergunta. Acho que o mais importante é a gente respeitar o limite do nosso corpo e a gente, conhecendo o nosso corpo e treinando adequadamente, facilmente a gente vai conseguir detectar se o coração começou a acelerar demais, se a gente sentiu uma falta de ar desproporcional, se sentiu dor no peito. Esses são sinais de alerta muito importantes e que devem ser valorizados pelo atleta para interromper a prova, porque são sinais que o coração pode estar dando falha, né? Então, um risco de um infarto, por exemplo. Então, a gente precisa de estar atento a isso. Né? A gente sabe que esse é um evento raro. Se a pessoa estiver cuidando da saúde, tiver feito os exames certinho, isso dificilmente vai acontecer. Mas aí a gente tem as outras preocupações, principalmente com a questão do clima. Então, tem que ver se o dia está quente, se o dia está frio, né? Qual que é a melhor roupa apropriada para aquele evento. A gente tem que estar atento à hidratação. E a hidratação não se resume só à água, né? Tem que ter eletrólito. Então é importante também a gente estar atento a isso, porque a gente tem riscos de desidratação e de hiponatremia, que é a baixa de sódio no sangue, né? Então, com o desgaste, aí já para o final da prova, a gente aumenta esses riscos, então tem que estar atento a isso, tá? E aí a gente tem que ficar muito atento à questão, principalmente se tiver quente, do calor relacionado com o nosso corpo e o quanto que isso pode influenciar em uma performance, né? Então, se o indivíduo começar a perceber que ele está realmente ficando muito cansado e não está conseguindo suar o suficiente para retirar aquele calor, ele tem que diminuir ou às vezes até parar, né? Existe uma entidade aí na medicina do esporte, né? Na fisiologia do exercício, que é o golpe de calor, que é chamado em inglês heat stroke, que a pessoa pode ter inclusive um AVC, né? Relacionado com calor, que é uma situação muito grave, e pode inclusive evoluir para um coma. Então a gente tem que estar atento se estiver quente, né, para evitar que isso aconteça. Então existem métodos para a gente diminuir isso, né? A roupa, além de apropriada, às vezes a gente resfriar o corpo de tempos em tempos, usar água para resfriar o corpo pode ser interessante, e estar atento a esses sinais aí que podem mostrar aí que o corpo não está legal. Então, só para ver se eu entendi. Então, se eu estou correndo, estou fazendo um esforço, está um calorão, eu não estou conseguindo suar, é um sinal de alerta? Na verdade, não está conseguindo suar. Você está suando, mas o corpo continua quente, ou está suando em excesso. E aí você está começando a perceber que está esquentando. Está esquentando o motor. Isso, exatamente. É como se fosse esquentar o motor do carro. Entendi, mas isso é raro. É raríssimo. Não é para poder todo mundo ficar assustado, não. Não. Você falou um número aí antes que eu queria até que repetisse, é 1 em 1 a cada 3 e quantos milhões? Isso. 1 a 3 a cada 100 mil pessoas praticantes de atividade física. Qualquer uma. Isso é um dado geral. Quando a gente vai falar, por exemplo, de esportes de endurance, seja maratona ou esportes que vão exigir do corpo uma demanda maior cardiológica, não. Aí um pouco maior, né? Sabendo que quanto mais maior a idade do indivíduo, né, mais os riscos aumentam, né? A incidência aumenta. Jovens abaixo de 35 anos, a gente já tem dados que até menor do que esse valor para morte súbita associada com o esporte. Entendi. Eu queria até que os dois respondessem agora a próxima pergunta, porque hoje a gente tem a rede social como um grande espelho e às vezes é algo que a gente olha ali e se cobra para estar num nível das pessoas que a gente nunca vai alcançar, porque ninguém mostra toda a realidade, né? E aí você não pode ir para uma prova, eu imagino, uma prova de 42 quilômetros com essa mentalidade. Vou fazer uma performance igual aquela pessoa do Instagram, linda, maravilhosa, que corre isso e aquilo. Então, é para lidar ali com a realidade da sua vida e esquecer um pouco da foto. Por quê? Né? Totalmente. Vou te falar um negócio, a grande maioria das pessoas do Instagram que postaram aquele tempo maravilhoso ali, eles pararam o relógio no meio, fizeram a fake news ali, sabe? Então, assim, não acredita nos outros, não. Faz o que você tem que fazer e preocupa com você, entendeu? Acho que a rede social, às vezes, não só as redes sociais comuns, mas as redes sociais específicas do esporte, onde mostra as métricas das pessoas, você consegue ver quem que mente, quem que não mente ali, só de você apertar em cima do treino da pessoa, entendeu? Então, assim, não liga para isso não, porque a grande maioria das pessoas esconde os treinos de verdade ali, esconde o desempenho dela. Hoje em dia tem até
aplicativo que finge que você treinou pra você, entendeu? Aham. Então, não liga pros outros não, preocupa Faz com o você seu, e faz o seu e vai ser feliz, E se entendeu? divirta, né? Exatamente. Sem cobrança, né? Outro dia eu estava conversando com uma das nossas embaixadoras, porque a maratona hoje tem 8 embaixadores. Um Chique dos demais. embaixadores foi o brasileiro mais bem colocado na maratona de Berlim. Ele corre maratona em 2 horas e 28. Que isso. E está querendo repetir isso na maratona de Belo Horizonte. Uhum. E a gente tem uma embaixadora que está indo para a primeira jornada. E ela falou assim, Lucas, se eu completar as 5 horas, eu tô feliz. E é isso aí, tá tudo certo, entendeu? O negócio é ser feliz, o negócio não é ela comparar, mas no fulana de tal correu há tanto tempo. O problema é da fulana de tal, deixa a fulana de tal para lá. E ela tá super focada, super feliz, com o objetivo de terminar sem caminhar, sem quebrar, no tempo dela, no ritmo dela. E é isso aí. Eu acho que se os atletas fizerem isso, todo mundo vai ser mais feliz, sabe? Ô, gente, tá faltando 1 minuto pra terminar. Mandaram a plaquinha ali, ó. Eu queria que vocês respondessem pra mim o que a corrida representa pra vocês. Mas não assim... Eu quero o que vocês sentem dentro do coração mesmo. Quando estão correndo, o que isso significa pra vocês? Nó. Pode olhar pra câmera aqui, Começa aproveita e aí. dá o close lá. Começa aí. Bom, para mim a corrida é um esporte muito marcante, né? Eu já falei, não é vida pessoal, mas também obviamente profissional. E eu acho que a corrida de rua, ela é o esporte que traz o desafio de você mesmo cada dia se desafiar no sentido assim de romper barreiras, né? E é um esporte que consegue deixar você solto e sem precisar de outras pessoas. Então eu sempre falo que às vezes a pessoa vai ao consultório e fala assim, eu não consigo fazer nada, não sei fazer nada. Aí eu pergunto, você já experimentou a corrida? Não por um enviesamento meu, mas porque para correr você passa a colocar um tênis, né, obviamente, e sair, né, em uma corrida. E é muito importante porque isso traz saúde, né? Então a gente está em busca de saúde. E como o Lucas até falou mais cedo, não tem nada mais prazeroso para mim do que terminar uma corrida e sentir aquela sensação dos pensamentos acelerados e de toda a liberação de endorfina e outras substâncias que acontecem no cérebro que mostram que a gente está feliz e está vivo e está bem, né? Então, assim, eu acho que esse é o principal motivo para eu falar que a corrida de rua hoje é parte integrante da minha vida. Ah, gostei. É isso aí. Agora você. Não é difícil, né, falar sobre, assim, mas a corrida, ela me reconectou comigo quando eu voltei a praticar esporte, então acho que a corrida foi fundamental nisso, porque eu estava, acredito muito, pensando muito no trabalho, no dinheiro, esquecendo da pessoa e da saúde. Então ela me reconectou com a minha pessoa, com o meu ser, e me deixou uma pessoa mais serena e mais centrada, e me conectou com as pessoas mais legais que eu ultimamente aí conheci. Então eu acho que é isso, é a conexão. Corrida para mim é conexão, não só pessoal, mas interpessoal e saúde. Muito bem, muito obrigada. Sim. Foi um bate-papo muito bom. Vai ser uma grande estreia do nosso podcast, do nosso videocast. E estaremos lá na maratona. Ele não vai correr a maratona, não dessa vez. Mas estarei lá com você. Vai trabalhar. cuidando dos atletas. É isso, gente. Obrigada pela participação. Tchau e até o próximo. Correr uma maratona não é sobre chegar antes, é sobre chegar inteiro. Esse podcast, videocast, nasce junto com um desafio pessoal e com um momento histórico para Belo Horizonte. O Corre Menina não é sobre a perfeição que aparece aí na internet. Se você também corre ou se está começando a pensar em correr, esse espaço é seu também. Até o próximo episódio. Tchau!